Subseção 4ª. Da gratificação por exercício de serviço extraordinário. Artigo 110. O serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 111. A gratificação de que trata o artigo anterior somente será atribuída ao servidor, para atender às situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo previsto no parágrafo 2º do artigo 33. Artigo 112. O valor da hora de serviço extraordinário, prestado em horário noturno, será acrescido de mais 20%. Subseção 5ª. Da gratificação por serviço noturno. Artigo 113. O serviço noturno terá o valor hora acrescido de 20%, observado o disposto no artigo 34. Parágrafo único. As disposições deste artigo não se aplicam quando o serviço noturno corresponder ao horário normal de trabalho. Subseção 6ª. Ponto da gratificação de permanência em serviço. Artigo 114. Ao servidor que adquirir direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais, e cuja permanência no desempenho de suas funções for julgada conveniente e oportuna para o serviço público estadual, poderá ser deferida, por ato do governador, uma gratificação de permanência em serviço de valor correspondente a 50% do seu vencimento básico. Parágrafo 1º. Fica assegurado o valor correspondente ao do vencimento básico do padrão 16 do quadro geral dos funcionários públicos do Estado, proporcional à carga horária, quando a aplicação do disposto no caput deste artigo resultar em um valor de gratificação inferior ao desse vencimento básico. Parágrafo 2º. A gratificação de que trata este artigo tem natureza precária e transitória, e não servirá de base de cálculo para nenhuma vantagem, nem será incorporada aos vencimentos ou proventos da inatividade. Parágrafo 3º. A gratificação de que trata este artigo será deferida por um período máximo de 2 anos, sendo admitidas renovações por igual período, mediante iniciativa da chefia imediata do servidor, ratificada pelo titular da pasta, a que estiver vinculado o órgão ou entidade, e juízo de conveniência e oportunidade do governador. Parágrafo 4º. O servidor, a quem for deferida, a gratificação de que trata o caput deste artigo, poderá ser chamado a prestar serviço em local diverso de sua lotação durante o período da concessão da gratificação de permanência em serviço. Subseção 7ª. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 115. O servidor, ao completar 15 e 25 anos de serviço público, contados na forma desta lei, passará a perceber, respectivamente, o adicional de 15% e 25% calculados na forma da lei. Parágrafo único. A concessão do adicional de 25% fará cessar o de 15%, anteriormente concedido. Artigo 116. Para efeito de concessão dos adicionais, será computado o tempo de serviço federal, estadual ou municipal, prestado à administração direta, autarquias e fundações de direito público. Parágrafo único. Compreende-se também, como serviço estadual, o tempo em que o servidor tiver exercido serviços transferidos para o Estado. Artigo 117. Na acumulação remunerada, será considerado, para efeito de adicional, o tempo de serviço prestado a cada cargo isoladamente. Subseção 8ª. Do abono familiar. Artigo 118. Ao servidor ativo, ou ao inativo será concedido abono familiar na razão de 10% do menor vencimento básico inicial do Estado, pelos seguintes dependentes. Inciso 1º. Filho menor de 18 anos, segundo filho inválido ou excepcional de qualquer idade, que seja comprovadamente incapaz, terceiro filho estudante, desde que não exerça atividade remunerada, até a idade de 24 anos, quarto cônjuge inválido, comprovadamente incapaz, que não perceba remuneração.
Parágrafo 1º. Quando se tratar de dependente inválido ou excepcional, o abono será pago pelo triplo. Parágrafo 2º. Estendem-se os benefícios deste artigo aos enteados, aos tutelados e aos menores que, mediante autorização judicial, estejam submetidos à sua guarda. Parágrafo 3º. São condições para a percepção do abono familiar que, inciso 1º, os dependentes relacionados neste artigo, vivam efetivamente às expensas do servidor ou inativo, segundo a invalidez de que tratam os incisos 2º e 4º do caput deste artigo, seja comprovada mediante inspeção médica, pelo órgão competente do Estado. Parágrafo 4º. No caso de ambos os cônjuges serem servidores públicos, o direito de um não exclui o do outro. Artigo 119. Por cargo exercido em acúmulo no Estado, não será devido o abono familiar. Artigo 120. A concessão do abono terá por base as declarações do servidor, sob as penas da lei. Parágrafo único. As alterações que resultem em exclusão de abono, deverão ser comunicadas no prazo de 15 dias da data da ocorrência. Seção 4ª. Dos honorários e jetons. Artigo 121. O servidor fará jus a honorários quando designado para exercer, fora do horário de expediente a que estiver sujeito, as funções de: inciso 1º, membro de banca de concurso, segunda gerência, planejamento, execução ou atividade auxiliar de concurso, terceiro treinamento de pessoal, quarto professor, em cursos legalmente instituídos. Artigo 122. O servidor, no desempenho do encargo de membro de órgão de deliberação coletiva legalmente instituído, receberá jeton, a título de representação na forma da lei.